Antecipadamente eu peço desculpas pela minha voz anasalada, mas eu tenho um recado importante para deixar para vocês no dia de hoje. Essa semana eu estivemos, né? Muitos dos senhores também devem ter acompanhado aquela entrevista do ministro Paulo Guedes ao Senado Federal, e muita coisa ali ficou, assim, num primeiro momento, extremamente mal explicada, porque o senhor Paulo Guedes, ele é o rei do sofisma, né? O sofisma, você sabe, é aquela construção de algo que aparentemente seja verdadeiro, apoiando-se sobre uma base de erros. E o senhor Rogério Marinho também, que é um dos assessores aí, que está trabalhando pela reforma da Previdência, também tem essa mesma característica, né? Nas entrevistas deles que eu já assisti, que já vi, ele é também especialista em sofismas, né? Aliás, todo esse governo que está aí parece que é especialista nisso. Eles vivem num mundo totalmente imaginário, não é possível um negócio desse, né? Mas eu quero me fixar num ponto onde o senhor Paulo Guedes diz que para esse ano já está até o mês de março estaria projetado um aumento de 23 bilhões de reais nos gastos da Previdência. 23 bilhões, tá? Sendo que nós tivemos aí um aumento pífio no salário mínimo, né? Será que tem tanta gente assim já se aposentando, né, no começo do ano? O que será que pode ter acontecido, né, para haver essa explosão de valores conforme ele colocou? Se continuar dessa maneira, né, nem os 100 bilhões que ele está planejando aí economizar num ano será suficiente para cobrir os gastos, né? Porque parece que tudo está se acelerando, né? Mas aí vem um ponto central, né? Até nessa semana aqui eu coloquei ali um chamativo provocativo, né? Uma pequena provocação ali no meu perfil do Facebook, né? A respeito dos militares, né? E aí eu perguntei lá se alguém sabia o que era uma gratificação de reapresentação, né? Aí que as pessoas não sabiam, né, muito bem do que se tratava, tal, mas é uma pequena provocação. E aproveitando, nós já vamos direto ao assunto, né? O que o senhor Paulo Guedes não contou, né, é o peso da PL 4255 de 2015 sobre os gastos da Previdência a partir do mês de janeiro, fevereiro e março. Ele não comentou a respeito disso. Essa PL, ela diz respeito aos senhores militares, né? E foi aprovada no mês de novembro de 2015 pelo Congresso Nacional no governo Dilma. A Dilma já estava bastante fragilizada no governo e daí aconteceu. Na época houve algum comentário que ela não queria que isso fosse aprovado, mas acabou sendo aprovado porque o governo já estava extremamente frágil, né? Eduardo Cunha estava bastante prestigiado, então houve ali o 4255, que prevê o seguinte: previa reajustes salariais para militares, e quando eu digo isso não são somente para aqueles que estão na ativa, mas também aqueles que estão na reserva, né? Numa faixa que variava de 25% a 48% de aumento. Isso estaria dividido em 4 anos, 2016, 2017, 2018 e 2019. Portanto, janeiro de 2019 agora entrou em vigor o reajuste, né, dos militares, né? Inclusive eu tenho até aqui, olha, vamos colocar aqui uma situação simples, né?
por exemplo, um primeiro-tenente. Um primeiro-tenente, ele tinha como soldo, né, no ano de 2015, né, vamos ver aqui o primeiro-tenente, o soldo dele era de R$ 6.576. Já a partir de 2016 ele foi a R$ 6.938. E agora no início de 2019 ele saltou para R$ 8.245, né? Primeiro tenente. Então, esse aumento, né? E isso daqui não foi um aumento de 25% a 48%, né? Não foi assim igual para todas as categorias, né? Vamos dizer assim, todos os postos, né? Todas as graduações, mas ele foi no mínimo de 25%. E alguns postos aqui tiveram 33, 36, 48, né? Então vocês podem aí depois aí pesquisar na PL 4255 de 2015 e comprovar isso que eu estou dizendo, e conforme isso está aqui colocado. Portanto, quando o senhor Paulo Guedes diz isso, né, que houve um impacto, um aumento, uma projeção para... né, exatamente, os militares tiveram aumento, né, e isso também atinge aqueles que estão na reserva. Só lembrando que a aposentadoria dos militares hoje, né, ela custa 21 bilhões de reais ao ano para 378 mil aposentados, né? Ou seja, é uma parcela muito pequena e com uma média salarial aí de 80 mil reais. Esse é o salário médio aqui nesse meandro, né? E daí você vê, pode avaliar o tamanho do impacto de um reajuste salarial e até que ponto ele pode chegar e interferir aí nos números da Previdência Social. Também, né, é bom esclarecer, muitas vezes a gente está falando aqui sobre a aposentadoria, né, dos senhores militares, né, mas da mesma maneira que acontece nos funcionários públicos, né, isso que eu falei para vocês até agora, eu estou falando só a respeito do soldo, né. Muitas vezes você topa aí com, vamos ver aqui, né, você se encontra aí com alguém que seja sargento, né, primeiro sargento. Ele vai dizer para você que o salário dele é um salário de R$ 5.483 e não é um salário assim tão extraordinário. Mas o que ele não conta para você, né, são exatamente os adicionais que acabam sendo incorporados ao salário durante o tempo que ele vai servindo, né? E isso acaba fazendo com que o salário dele, quando ele vai para a reserva, acabe se tornando uma coisa assim bastante interessante, né? O soldo, então, é a parcela mensal inerente ao posto ou à graduação do militar. Aí vem o adicional militar, parcela mensal inerente a cada círculo hierárquico da carreira militar, tá? Isso aqui é o seguinte: os militares, eles são divididos em círculos, tá? Existem os círculos dos generais, dos oficiais superiores, oficiais intermediários, oficiais subalternos e os graduados, tá? E o que acontece? Por exemplo, no círculo dos generais existem lá marechal, general do exército, general de divisão, general brigada. Tá. Depois nos oficiais superiores, coronel, tenente-coronel, major. Oficiais intermediários, capitão. Oficiais subalternos, primeiro-tenente, segundo-tenente, aspirante, né? E os graduados, né, que é subtenente, primeiro, segundo, terceiro sargentos, né? E o que acontece? Dentro de cada grupo, cada círculo desse, né, cada grupo desse,
círculo hierárquico que eles chamam, quando você vai galgando postos, né, você vai recebendo reajustes de salário, tá? Então, quando você muda de patente, você vai mudando de patente, você acaba tendo aí reajustes salariais, né, dentro daquele círculo. E quando você muda de círculo, daí você vai para uma outra faixa de reajuste, entendeu? Você pode estar sendo promovido dentro do seu próprio círculo, ou você pode estar mudando de círculo, de um círculo para o outro, tá? Você pode mudar de um círculo para o outro aí, né? E aí, para você entender isso, eu até recomendo, vocês podem procurar e ler o regulamento de promoções de graduados do Exército, né? É a tal de R196. E ali você vai encontrar toda a regulamentação de como é que funciona e etc. E o que eu vejo assim, né, o mais aberrante ali no meio, né, é como se promove com facilidade, né? Por exemplo, quando você precisa, o comandante precisa preencher determinadas vagas que foram abertas, né? Por quê? Imagine o seguinte: quem acaba seguindo carreira militar, ele acaba ingressando entre os 14 e os 18 anos de idade, né? Até os 22 anos. Nessa faixa etária, né? 14 aos 18, dos 18 aos 22, pode estar inserido nessa faixa etária aí, né? Então, se você colocar 30 anos aí em cima, conforme é hoje, então quem ingressou, por exemplo, com 18 anos de idade, com 48 anos ele está aposentado, tá? Então ele vem passando por promoções, muda de círculos, promoções laterais, depois ele muda de círculo, tá? E dependendo da combinação do resultado e por onde ele passou, o salário dele pode chegar a ser 2,5 vezes maior do que aquela que está na tabela que eu acabei de ver aqui para você agora, tá? Devido a essa questão das promoções, né? E também por outros adicionais aqui que eu vou comentar com vocês agora, que eles também existem e também fazem parte, né? Aqui. Então o adicional militar é inerente a cada círculo hierárquico da carreira militar, tá? Então guardem isso, né? Existe o adicional de habitação, também é uma parcela mensal referente a cursos de aproveitamento, né? Alguma aperfeiçoamento técnico, profissional do militar, né? Para que ele tenha habilitação especializada, etc. Isso também entra um percentual lá no salário dele, né? Adicional de compensação orgânica, parcela mensal devida para compensação de desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de atividades especiais, né? E aqui eles colocam desde o piloto de avião até o paraquedista, quem opera submarinos, né? E até quem faz aí operação de raio-x, né? Que são os médicos, né? Os ortopedistas do Exército. Eles também têm um adicional de compensação orgânica, que daqui a pouco a gente já vai ver o que é. E tem também o tal do adicional de permanência. O que significa o adicional de permanência? Inclusive ninguém falou a respeito disso com relação à reforma da Previdência, né? Mas é algo bastante que salta aos olhos. Por quê? O Exército hoje ele dá uma compensação, uma gratificação para aqueles que atingirem os 30 anos de serviço e continuarem por mais 2 anos em serviço, tá? Então, existe um aumento percentual aí, né? Vamos dizer assim, eu fui reformado hoje, mas se eu quiser continuar por mais 2 anos, eu posso continuar por mais 2 anos, por minha livre e espontânea vontade, e é lógico, ganhando mais por isso, né? Eu vou estar ganhando o meu salário da reserva,
mais X%. Então isso é um outro detalhe bastante interessante, porque tem gente aí que andou chiando aí por causa de 35 anos de aposentadoria, não sei o que, não sei o que, né? Mas espera um pouquinho aí que vocês já vão ver já onde é que isso vai chegar. Gratificação de localidade especial, né? Parcela mensal devido ao militar, quando mesmo está servindo em regiões inóspitas. Por exemplo, o cara foi lá para Fernão de Noronha, Amazonas, Roraima, eles não vão de graça, né? Não é gratuito, existe um adicional sobre, né, o valor do soldo que ele está recebendo, existe lá um percentual também que acaba sendo colocado lá, né? E gratificação de reapresentação também, outra gratificação. Esse daqui aí ele já atinge os oficiais generais, né? No caso aí só os de alta patente, né? Cargos de chefia, né? E que continuem por mais 2 anos, além dos 30, né? E a parcela eventual, né? Parcelas eventuais, que são também agregados aí, que acabam sendo conferidos aos senhores militares, participação em viagens ao exterior, viagens de representação, né? Conforme regulamentação, né? Existe, portanto, aí um percentual que é agregado ao salário dele. Uma missão no Haiti, ninguém vai de graça para lá, né? Vai estar recebendo alguma coisa. Ou melhor, fiz uma pequena confusão. Isso daqui é só para oficiais, só para alta patente. Ele vai fazer um tipo de representação lá fora, sei lá, ele vai para a Europa, vai para Paris lá participar de algum evento. Aí ele recebe um percentual a mais no salário dele, né? Um detalhe importante, né? A cada incorporação dessa, ela não é retirada depois, tá? Essas incorporações, elas vão se sucedendo e vão ficando aí, no caso, vinculadas, né? Ad eternum ao salário. Então, por isso que eu disse, né? Dependendo da situação, o militar aposentado, ele pode ter ali, né, um salário que acaba sendo, muitas vezes aí, 2,5 vezes maior do que o salário que ele tem como soldo. Ou 250% maior, caso você entenda dessa maneira, né? Se fica mais fácil você entender como 250%, né? Então fica sendo como 250%. Eu tenho uma outra tabela aqui para a gente comentar, né? Eu vou até pegar ela aqui agora. Ela está... E é porque eu estou fazendo esse comentário, né? Exatamente pela questão daquilo que o senhor Paulo Guedes foi dizer lá essa semana. E também por conta da reforma da Previdência, onde a reforma que vai ser para os senhores militares foi feita aí, no caso, né, por eles próprios. E o que não deixa de ser aí, né, não deixa de ser algo assim um pouco estranho, né? E tem um pulo do gato ali bastante interessante. Mas vamos lá então, a tabela que eu tenho aqui. A tabela dos adicionais, todos esses adicionais que eu acabei de dizer para vocês, né? Então vamos lá, adicional militar, tá? Então quando você muda de círculo, você pertence a um círculo aí, por exemplo, de oficial superior, né? Você é um coronel. E daí você é promovido a oficial general, né? Um general de brigada, por exemplo. Você tem um aumento de 28% no seu salário devido a essa promoção, né? Então, se você, por exemplo, é um praça especial, graduação inferior, terceiro sargento, você tem ali dentro do seu círculo
promoções, né? E que cada promoção dessas são 13% de aumento no salário, né? Depois, se você mudar para o círculo dos suboficiais, subtenentes e sargentos, você tem aí uma de 16%. E dentro do círculo. Se você mudar para oficial subalterno, né? Você vai para 19%. Oficial intermediário, 22% de aumento. Oficial superior, 25%. Oficial general, 28%. Então vocês vejam, né, que é algo assim bastante interessante, né? Agora veja aqui, adicional de habitação, certo? O adicional de tudo isso daqui que eu estou falando é tudo percentual sobre os soldos, tá? Para altos estudos, categoria 1, 30% de aumento. Altos estudos, categoria 2, 25%. Aperfeiçoamento, 20%. Especialização, 16%. Formação, 12%. É o quantitativo de reajuste salarial que recebe o militar para fazer cursos de aperfeiçoamento, né? Depois aqui vem adicional de tempo de serviço, tá? Adicional de tempo de serviço, e o militar automaticamente, todo ano, ele tem 1% de aumento para cada ano que ele serve, tá? Que ele está lá em serviço. Então 1% por ano ele tem lá adicional de tempo de serviço, tá? Então vai aí fazendo as contas. Imagina que o camarada mudou no final do ano passado, antes desse aumento que teve em 2019, porque o aumento de 2019, 2016, 2017, 2018, 2019 está pelo PL 4255 de 2015, que a Dilma não queria. E acabou sendo aprovado na Câmara. E então eles tiveram um aumento escalonado, né? De 25% a 48%, dividido em 4 anos, vamos dizer que teria um aumento aí de média de 10% no início agora de janeiro de 2019. Daí o camarada já serviu uns 25 anos, ele já tem ali mais 25%, porque é 1% para cada ano, né? Que está lá também. E daí ele resolve fazer um curso, ele tem mais 30%, dependendo do curso, vai fazer um curso de alta especialização. Aí tem lá mais 30% de aumento sobre isso daí, né? E vamos imaginar que ele mudou de oficial intermediário para superior, ele tem mais 25% de aumento. Então você veja que um salário ele pode pular facilmente de 10 mil reais até para 20, 25 mil aí com muita facilidade, né? Dentro disso daqui. Adicional de compensação orgânica, né? Com aquilo que eu tinha falado lá, situações de voo da aeronave, observador meteorológico, observador aéreo, salto de paraquedas, né? Operadores de raio-x, tem aí um adicional de compensação orgânica de 20%, tá? Então vocês vejam que é muito bom operar raio-x no Exército e também cuidar de sistemas de meteorologia. Você tem 20% de aumento, né? E aqui vem aquilo que eu falei lá antes, o adicional de permanência. Ou seja, cumpridos 30 anos de serviço, né? Os caras esticam até 32 anos, nenhum desses militares aí. Inclusive isso daqui serve para senador papagaio militar que fica falando a respeito disso, né? Ah, porque não tem contingente. Mentira. É porque ganha 5% a mais no soldo. E isso aqui fica integralizado ao salário. O militar cumpriu durante 30 anos, mais 2 anos que ele vai estar ali em serviço, ele tem mais 5% de reajuste no seu pecúlio previdenciário, né? Então, vejam, né, que as possibilidades de estar aumentando o salário dos militares aí, né,
quando ele fala para você, né, aquele primeiro sargento fala para você que ele ganha apenas 5 mil reais, na verdade não é verdade. Com todos esses aditivos que estão aí, com certeza os valores serão aí bem maiores do que isso, né? E são aditivos que acabam sendo integralizados ou integrados, né, ao salário, e também são levados depois de aposentado, ele vai junto com o cidadão, né, até o túmulo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está no PL 4255 de 2015, né? Sendo que os militares têm na manga também a PEC 245 de 2008, eles lutam muito por isso, tá? Por quê? A PEC 245 de 2008 significa o seguinte: igualar o soldo, veja bem, não estou falando aqui igualar todos esses, compensar-se com todos esses percentuais que estão aqui, mas sobre o soldo dos de alta patente, se a gente pegar hoje aqui, quanto é que ganha um general de soldo? 14 mil reais, se não me falha a memória, deixa eu abrir aqui, mas eu acredito que seja isso, né? Seja um general aí com 14 mil reais. Então, se a PEC quer fazer aí com que os generais, né, esses oficiais de alta patente, eles sejam igualados aos ministros do STF, tá? Então, isso significaria o seguinte, vamos lá, né? Vamos aqui, esses dados aqui que eu estou passando para vocês, tá aqui, ó, aqui, vamos lá. Um general de divisão, né, 3 estrelas, general de divisão, ele recebe hoje 12.912 de soldo, 12.912 de soldo, e sobre esse soldo existem todos aqueles percentuais que eu falei para você, né, 30% pelo círculo militar que ele pertence, mais 20% por operações aí consideradas para resguardo físico, mais para fazer 30% para fazer curso, mais não sei o que, mais 5% se ele ficar mais 2 anos em serviço, né? E daí, imagina onde vai chegar. Agora imagina se uma PL, o PEC 245 de 2008, ele é colocado para valer, né? E daí o que aconteceria? Aconteceria que um salário, o soldo, né, de 12.912 reais, ele pularia para 28 mil reais, 26 mil e uns quebrados, né, que é hoje, não é 28 não, 26 mil e uns quebrados, que é o salário do ministro do STF. Vejam bem, né, o que os militares querem, né, o que eles estão querendo. Inclusive, aqui até gostaria de chamar a atenção dos nossos amigos o seguinte, estão dizendo por aí que tem mais de 130 militares já no governo do Bolsonaro. Eles foram convocados ou eles foram nomeados? Porque se eles forem convocados, apenas convocados, né? E daí aquele negócio, ou patriota, eles receberiam apenas um reajuste no salário deles, né, de 5%, mesmo depois de estarem na reserva. Mas quando eles são nomeados, não é 5%, é o salário daquela carreira, né? Ontem, por exemplo, foi nomeado aí acho que um tenente-coronel, alguma coisa assim, para ocupar o segundo cargo do MEC, etc., né? Que o MEC agora não tem mais especialistas, os especialistas em ensino eram todos os de esquerda, olha só que buraco a gente está metido, né? E na direita nós não temos especialistas em ensino, daí o que a gente vai fazer gambiarra, vai lá e busca um militar para botar no segundo cargo, no segundo escalão lá do MEC, porque não tem especialista. Olha só, né? Estão precisando fazer uma caçada, nós não podemos levar o cachorro, a gente leva o gato, né?
Tá desse jeito aí o governo do Bolsonaro, né? Então, o que acontece? Toda essa gente que está sendo nomeada, todos esses militares estão sendo nomeados. Ou seja, eles estão recebendo, a maioria deles são todos da reserva, já são aposentados, né? Todos da reserva, e não estão lá a troco de nada, eles estão recebendo o salário também aí do cargo que eles estão ocupando, né? Cargos que não foram extintos, né, pelo Bolsonaro, né? Que ainda tem muita coisa lá, ele não extinguiu nada, mas também ele está preenchendo com os amigos, né? Então, minha gente, é isso aí, né? Agora, onde é que está o pulo do gato, né? Onde é que os militares dão um baita de um drible aí, já de cara, né? Na proposta que eles estão fazendo, né? E para a reforma da Previdência deles próprios, né? E que o governo aí, o senhor presidente aí, apesar dos salários altos, né? Apesar dos pulpudos salários e todas essas gratificações aí que estão aí, né? Que eu aqui com o meu mero conhecimento, com 2 ou 3 tapas que eu der nesse meio aí, eu já resolvo pelo menos 50% da previdência deles. Então, o que acontece? Eles estão propondo a criação de mais um posto de graduação, que é o tal do Sargento-Mor. É importante saber onde é que está o Sargento-Mor para vocês entenderem onde é que fica o negócio. O Sargento-Mor, ele estaria dentro da categoria dos graduados, né? Que estão ali, subtenente, primeiro, segundo, terceiro sargento e o Sargento-Mor, certo? Tá. Essa é uma faixa de 13%. Então eles colocam o reajuste lá na parte de baixo da tabela, 13%. Tá? Aqui eles criam mais um cargo, ou seja, todos aqueles que estão subindo, mudando de cargo, né, mudando de posto, vão passar por aqui. Passando por aqui, já integra no salário dele 13%. E se ele for dali para cima, ele vai levar os 13% junto com ele, né? E se ele chegar a ser, vamos dizer assim, depois de reformado, né? Que estão dizendo aí, os reformados agora vão pagar 11%. Mentira! Na verdade, eles vão embolsar 2%. Porque quando você cria esse cargo aqui, esse posto de Sargento-Mor na parte de baixo da tabela, todo mundo vai ter que passar por ali, né? Todo mundo vai sair lá na ponta com 13% a mais, já compensado no seu salário. Estando compensado em 13%, qual o problema de se cobrar 11%? Né? Sobrou 2% ainda para, vamos dizer assim, tomar uma cerveja na esquina, né? Então, vocês vejam bem, né? Vejam bem que todo o fardo da reforma da Previdência está sendo jogado nas costas dos trabalhadores, né? E também dos pequenos e médios empresários, que são aqueles que contribuem com COFINS, PIS, tá? São essa gente aí. E são os funcionários privados, né? Não os públicos, são os privados que recolhem para a sua aposentadoria, né? Os do ensino, do trabalho público, né? Eles não recolhem nada, eles só recebem, tá? Até agora de 2013 para cá, parece que está recolhendo alguma coisinha aí, mas também vai no mesmo ritmo que vai aqui os militares. Tem uma série de adicionais, né? Eles têm caneta na mão para fazer adicionais e tudo mais a hora que eles bem entenderem, certo? E eles não vão ficar no prejuízo, não. Não tem prejuízo nesse negócio. Não tem prejuízo aí. Prejuízo aqui é para trabalhador metalúrgico, torneiro mecânico, pintor, viu? O dono da padaria da esquina, certo? Essa gente aí vai ter prejuízo. Nós vamos ter prejuízo. Nós teremos prejuízo. Essa gente aqui que faz parte do serviço público não vai ter, seja ele militar ou seja ele civil.
Não vai ter. Não tem prejuízo. Assim como também não tem rombo de previdência nenhum. É que o dinheiro é tirado através da DRU, dentro das contribuições sociais, PIS e COFINS, e é desviado aí para outras áreas. E é desviado para outras áreas. Era 20%, passaram para 30%. Tá? E eu sei muito bem o que eu estou falando aqui. Não estou aqui dizendo nada, não. Vai lá, pega o PL 4255, você já vai ver lá a questão aqui de como foi o reajuste desses últimos 4 anos. E um detalhe, hein? 2019, última parcela, viu? 2020 não tem parcela programada ainda para os militares. Com certeza vão esperar passar a reforma da Previdência, né? E daí lá pelo mês de outubro, novembro, como aconteceu no PL 4255 de 2015, aí eles dão lá um aumento, mas não é um aumento à vista, é escalonado por tantos anos, né? Tal, mas que acaba sendo um baita do negócio em cima das gratificações que existem lá e são repassadas para ele. E estou falando aqui também em cima do regulamento de promoções dos graduados do Exército, tá? Não estou falando aqui jogando palavras ao vento. Você pode abrir aí, pode ler, pode confirmar isso que está aqui, tá? As benesses que existem para os militares brasileiros, assim como existem para servidores públicos, é uma coisa assim ultrajante, vergonhosa, sabe? Dá para ter vergonha, dá para sentir-se envergonhado, viu? Você que aí é deputado e porventura esteja assistindo esse vídeo, você que é senador, eu sei que esse tipo de gente não vai assistir isso daqui não, tá? Mas quem está assistindo, depois quando você encontrar com aquele deputado que você votou, né? Se você tomou cuidado de votar em quem você conhece, e você porventura cruzar com ele novamente, e daqui 4 anos só que ele vai voltar para ver tua cara, mas se você trombar e falar assim, olha, eu teria vergonha de aprovar uma reforma da Previdência conforme ela está colocada aí, tanto para civis como para militares. Pelos civis, porque vocês estão tirando de gente que não tem. E pelos militares, é porque vocês estão mantendo gente que tem e tem muito com privilégios nesse país, sendo que esse governo foi eleito dizendo que acabaria com privilégios. E isso é mentira.